Professor, eu quero começar te perguntando sobre esse estudo inédito. E eu ouvi ao longo do tempo em que falamos sobre esse tema e acompanhamos esse tema na imprensa, sobre o termo cura para o HIV. Seria de fato uma cura para o HIV e como que essa cura seria alcançada? Boa noite. Boa noite. Você sabe que a gente usava essa palavra cura, porque o que a gente quer é curar as pessoas que vivem com HIV. A gente sabe que já curou algumas pessoas no mundo, mas hoje em dia a gente não usa mais essa palavra. Qual existe remissão sustentada do HIV sem antirretrovirais. É difícil, é um termo difícil. O que quer dizer é que você para o tratamento e a pessoa continua sem ter a manifestação do vírus. Essa seria a remissão sustentada. É um termo técnico, é um termo de segurança, conservador, mas é como a gente agora tem que se reportar. Agora, a pessoa que pode ou que passa por esse processo, o exemplo daquele paciente de São Paulo que ficou conhecido aqui, a palavra cura parece muito mais libertadora, digamos assim. E é o que a gente quer. É interessante isso daí, porque desde que a gente começou a entender o HIV direitinho, a gente achava que podia curar as pessoas. Porque nenhum lugar do nosso corpo que é definitivo tem o vírus, é infectado pelo vírus. Só aqueles lugares que a gente consegue trocar, aquelas células do nosso corpo que a gente consegue trocar, e a gente já suspeitava que poderia curar as pessoas. E de fato nós provamos esse conceito com o transplante de medula. Então a gente já tem 8 pessoas curadas no mundo com esse procedimento que é complexo, difícil, que requer um tratamento parecido com o que a gente faz para câncer hematológico, para câncer das células, que é o transplante de medula, e conseguimos curar essas pessoas e provar esse conceito. Mais do que isso, a gente conseguiu com esses 8 pacientes, essas 8 pessoas, mostrar que a gente consegue fazer isso com qualquer pessoa. Sabe por quê? Tem gente velha, tem gente jovem, tem mulher, tem homem, tem gente que tinha o HIV há pouco tempo, tem gente que tinha o HIV há muito tempo, tem gente, como o paciente de Londres, que tem o vírus muito resistente aos medicamentos do coquetel. Deu certo para todo mundo. Então a gente consegue fazer isso daí. O desafio é a gente fazer isso sem precisar fazer essa estratégia que é complexa e de risco, que é o transplante de medula. É isso que a gente procura na ciência, expandir esse conhecimento para poder curar as pessoas. Vai lá, Mônica. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Cine. Obrigada, Ricardo. É um prazer falar com você aqui neste dia de combate ao HIV. É um dia tão importante. A minha pergunta tem a ver com a minha idade. Na minha geração, a gente tinha muito medo da AIDS, muito medo do HIV. Era uma condenação à morte, era uma sentença de morte. Então a gente tinha aquele medo. Hoje não existe mais esse medo, né? Os jovens já estão mais tranquilos, sabem que é possível viver com o HIV. Então como é que a gente pode enfrentar hoje para evitar que continue havendo contaminação? Porque ainda há contaminação hoje. Então, como enfrentar essa situação e tentar evitar que os jovens se contaminem? Tecnicamente, o que a gente diz é que a percepção do HIV mudou. Então, hoje em dia, as pessoas mais jovens não têm mais essa ameaça que a gente sentia no começo da epidemia global que a gente teve. Então, hoje em dia, a gente tem um probleminha. Essa percepção mais atenuada tira o HIV da agenda. Então a gente começa a substituir as nossas prioridades por outras infecções, outras pandemias, aquecimento global, guerra, mas o nosso trabalho é não tirar o HIV da agenda, porque a gente viu essa epidemia nascer. Eu acho que a gente vai ter a sorte, a minha geração, de, além de ter visto essa epidemia nascer, ter a oportunidade de ver essa epidemia acabar. É mesmo? A gente tem essa perspectiva real, né? No começo, o HIV é uma história interessante, porque é como se fosse um filme que vimos de trás para frente. A primeira cena desse filme foi a última. Eram as pessoas morrendo, com uma profunda diminuição da imunidade, morrendo de câncer, morrendo de infecção. E a gente era espectador da catástrofe, não podia fazer nada.
E aí a ciência avançou, a gente descobriu que essa doença era causada por um vírus, a gente começou a testar as pessoas, tivemos uma surpresa no começo. Para cada pessoa que estava morrendo de AIDS, existiam 500 pessoas que tinham HIV e que igualmente iriam morrer. E aí a gente começou a inovar a ponto de chegar onde a gente chegou. Então essa que é a boa notícia, né? Esse que é o avanço, essa que é o benefício da ciência, né? A gente conseguir caminhar no sentido de fazer com que o mundo fique melhor. A gente tem até números aí que mostram, né, as infecções por HIV no mundo e no país. Vamos trazer 2 telas para que as pessoas possam ficar por dentro deles? Então, se a gente olhar hoje para o HIV no mundo, nós temos 40,8 milhões de pessoas infectadas com o HIV. Os novos casos em 2024 representaram 1,3 milhão. As mortes em 2024 no mundo, 630 mil. E as mortes desde 1980, 44 milhões. Agora, se a gente olhar para o HIV e focar aqui no Brasil, nós temos esses números que aparecem na tela. São 17.889 novos casos registrados em 2024. Se nós olharmos desde 1980, são 1.165.599 e o estado com mais casos é justamente o estado de São Paulo, com 323 mil, são os dados do HIV no mundo e no país.